Olá, o meu nome é Cleiton, sou formado em Recursos Humanos e tenho a minha especialização em Gestão de Pessoas. Seja bem-vindo ao Gestão e Foco. No último vídeo, nós estávamos abordando a seguinte temática: planejamento. Como realizar um bom planejamento, um planejamento eficaz. E dentro da metodologia BIA, nós estávamos abordando o planejamento na primeira camada, que é o planejamento em nível básico. Nesse vídeo, nós vamos inteirar um pouco sobre o assunto de planejamento dentro da segunda camada do desafio BIA, que é nível intermediário, tá bom? No último vídeo, nós identificamos que para realizar um planejamento de forma básica, ele teria que ter dois itens. No primeiro item, nós temos as descrições das atividades que vão passar por um processo de ação. E o segundo item são as ações tomadas dependendo dessas descrições dessas atividades. Agora, no nível intermediário, nós vamos colocar mais dois itens importantíssimos para agregar um pouco mais essa questão do planejamento. O primeiro item vai ser os responsáveis por aquelas ações, ou seja, quem que nós vamos delegar essas ações, e essas atividades. E o segundo item é o prazo para que essas ações venham ser concluídas, tá bom? Com isso, no nível intermediário do planejamento, nós temos 4 itens que devem ser minuciosamente estudados e muito bem planejados para que você consiga aí o seu sucesso aí profissional, sucesso familiar, seja para o que for. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos colocar aqui uma descrição de uma atividade. A descrição dessa atividade vai ser reorganização de documentos, ou seja, eu tenho uma situação, eu estou passando por uma situação, seja empresarial, familiar, que eu tenho uma grande quantidade de documentos que precisam ser reorganizados. Então vamos supor, não focado simplesmente em empresa, mas vamos colocar num termo geral. Vamos supor que a pessoa que vai ter contato com essa atividade, ou que mais tem contato com essa questão de documentações, é um colaborador, uma pessoa que se chama João. E esse João, ele, por ter mais contato com os documentos, é ele que vai ser indicado, ou seja, o responsável para que essa reorganização aconteça de fato. Após nós designarmos o responsável, que vai ser o João, que vai reorganizar os documentos, nós precisamos agora colocar uma ação, que vai ser como que esses documentos vão ser reorganizados. Pois então, vamos colocar aqui que os documentos vão ser reorganizados por ordem alfabética e também por número de protocolo, a fim de que fique mais organizado. Após nós descrevermos essas ações, ou seja, a forma como o João vai ter que desenvolver essa reorganização dos documentos, agora nós vamos colocar um prazo para que essa ação seja concluída, ou seja, que no final de tudo os documentos estejam realmente organizados. O prazo que o João vai ter, vamos colocar de 15 dias. Então veja bem, nós temos aqui a descrição, nós temos aqui o responsável, nós temos aqui a ação e nós temos aqui o prazo para que essa ação seja concluída. Nós colocamos aqui 2 itens a mais, que é responsáveis e prazo, e isso é muito importante, porque quando você começa a delegar as atividades para os devidos responsáveis, você começa a desafogar um pouco aquele grupo de pessoas, seja na empresa, seja familiar, seja nos seus negócios pessoais. Você começa a hierarquizar melhor todo o seu processo. E quando o processo fica bem separadinho, como é nesse caso aqui, você vai conseguir atingir o seu sucesso imediato e de maneira mais organizada ainda possível do que no nível básico do planejamento, tá bom? A dica que eu dou, pessoal, é que quando você for realizar o seu planejamento a nível intermediário, é que você escolha bem quem serão os responsáveis e qual o prazo das ações a serem tomadas. Os responsáveis, porque você precisa escolher as pessoas mais qualificadas e aptas para desenvolver aquela ação. E o prazo deve ser um prazo acessível para que aquele responsável consiga executar dentro daquele tempo que você estipulou, de forma mais eficiente possível, aquela ação que você determinou para ele. Se você colocar um prazo muito longo, pode ocorrer o risco do comodismo entrar.
Mas se você também colocar um prazo muito curto, você pode também assoberbar o seu colaborador ou a pessoa a quem você destinou essa atividade. Pois então, pessoal, esse foi o vídeo. Nos siga nas redes sociais e se inscreva aqui no nosso canal. Deixe sugestões para os próximos temas. E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre planejamento no nível avançado, tá bom? Espero que tenham gostado. Um sucesso e um forte abraço.